Você realmente conhece as Escrituras e sabe exatamente o que diz sobre quem, ou melhor, para quem as misericórdias do Senhor são de eternidade em eternidade? E mais ainda, de quem o Eterno se compadece? E eu tenho mais uma pergunta. Será que Jesus Cristo, o nosso Mashiach, ele verdadeiramente, ele veio e anulou as Escrituras, a palavra que o Pai havia deixado no Antigo Testamento? Bem, eu sou a pastora Lucélia Marçal e eu tenho me dedicado a viver verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus nos diz. E eu quero te fazer um convite, eu quero que você se una a mim e nós vamos nos unir aos bereanos e vamos examinar o que as Escrituras dizem. E como eu disse, eu estou me dedicando verdadeiramente e me esforçado a mostrar a verdade em relação à cultura judaica e tudo aquilo que diz respeito ao hebraico, aquilo que nós vemos como cultura verdadeiramente e a importância disso tudo para nós, porque uma vez que nós somos herdeiros de Abraão por Cristo Jesus, tudo isso diz respeito a nós, né? E infelizmente eu tenho visto uma visão muito deturpada e a minha missão é retificar essa visão contaminada que o povo de Deus tem tido em tudo que diz respeito à cultura judaica e tudo que diz respeito aos judeus propriamente dito, né? E essa visão de que aquilo que vem da cultura judaica é ruim, é nocivo, não é. Nós, por muito tempo, temos sido roubados, né? Em tudo que diz respeito àquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós temos sido ensinados por meio de tudo aquilo que vem da cultura greco-romana e tem nos afastado verdadeiramente do que Deus estabeleceu. Nós temos um Deus que é chamado, e servimos a este Deus, que nós chamamos de o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e de o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que realmente isso tem realmente relevância e importância? E eu tenho me dedicado a mostrar realmente isso, a transformar a visão e fazer com que as pessoas venham recuperar aquilo que tem perdido. Eu tenho recuperado tudo aquilo que me foi roubado dentro da cultura judaica, cultura bíblica, pela cultura greco-romana. E você pode dar essa oportunidade para Deus? Você pode? Se você pode, então vem comigo. Nós vamos iniciar esse estudo. E sabe onde nós vamos iniciar? Salmo de número 103. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? No Salmo 103, o salmista, ele já começa da seguinte maneira: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizer. Esse bendizer no hebraico, essa primeira frase no hebraico, ela vem, né, do Barki Nafshi et Adonai. E o que isso significa? Na verdade, o salmista Davi, ele começa o Salmo 103 dando uma ordem à sua alma. Na verdade, ele está dando uma direção, um norte, um comando, uma voz de comando a um dos níveis da sua alma, que é a Nefesh. Eu quero, nesse momento, abrir um parênteses para te explicar a respeito dos 5 níveis de alma que nós temos, tá bom? Então, são 5 níveis de alma. Segundo a cultura judaica, nós temos 5 níveis de alma. O primeiro nível, do homem para Deus, tá? Então, de baixo para cima, nós temos a Nefesh, nós temos o Ruach, nós temos Neshama, nós temos Hayá e temos Yeridá. A Nefesh é a base, né? A alma base, que está ligada ao corpo e também às nossas emoções. A Ruach
está ligada ao espírito, à moralidade, aos sentimentos mais elevados. Neshama, que é o terceiro nível da alma, ela já começa a tratar da alma divina, a consciência espiritual interior. E esses três níveis da alma está relacionada ao homem, a esse plano humano, tá bom? Ao homem propriamente dito. Enquanto os dois outros níveis está relacionado ao plano já divino, o plano espiritual mesmo. Então, Hayá está ligado à vida e à conexão entre o homem e Deus, a conexão divina verdadeiramente dita. Então, a conexão com a luz divina. E Yehidá, aí é o plano mais alto, que é a unidade plena com o eterno. É a essência da nossa alma. Então, abri esses parênteses para você entender os níveis da alma. Davi estava dando uma ordem, um comando à sua mente, à sua alma, no sentido de a parte mais básica, né? Aquilo que está ligado realmente ao corpo e às emoções. Muito bem. E o que isso mostra? Por que ele estava dando essa voz de comando? Isso mostra Davi tendo um diálogo interno, espiritual, muito sério. Ele sabia o que estava fazendo. O salmista, ele estava dando esse comando à sua alma, porque a ordem exata estava onde? Exatamente nesse verbo barqui. Esse verbo, ele é um verbo imperativo, ou seja, é uma ordem direta que estava significando, literalmente, abençoai e bendizei. Então, ele estava dizendo, olha, o Nefesh, abençoe, bendiga. Em outras palavras, Davi estava exatamente exercendo a sua autoridade espiritual sobre o seu corpo, sobre o seu ser propriamente dito. E as palavras dele, deixa eu traduzir as palavras de Davi, tá bom? Ele dizia mais ou menos assim, ô minha alma, eu estou te ordenando, abençoe o eterno, ou seja, reconheça a sua grandeza, reconheça a sua soberania, reconheça que sem ele nós jamais teremos sucesso. Então era isso que Davi estava falando, a sua alma, quando ele disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Entendeu? E você consegue entender, a partir desse momento, desse entendimento que Davi tinha, consegue entender o que é que ele estava fazendo? E por que Davi foi achado homem segundo o coração de Deus? Ele tinha um conhecimento que muitas vezes está nos faltando. Ele sabia que ele tinha que dar uma ordem de comando à alma dele. Então, espiritualmente, ele estava, espiritualmente falando, né, ele estava fazendo com que as coisas acontecessem primeiro na Nefesh, primeiro neste plano da alma. E se você não tiver com este plano da alma realmente firmado naquilo que você quer, naquilo que a palavra diz, você muitas vezes vai acabar pegando caminhos errados, entendeu? Então, o que ele estava fazendo quando ele estava dando esse comando? Primeiro, ele estava despertando a sua alma, a sua nefesh, de um torpor espiritual. Quantas pessoas estão aí, parece que estão como zumbis, estão vivendo verdadeiramente esse torpor. A pessoa nem sabe exatamente o que ela está fazendo. Ela está indo, como se fosse assim, no piloto automático, sabe? Ligou o piloto automático e aí ela vai fazendo todas as coisas. Vou orar, então ela liga o piloto automático, meu Deus, meu pai, abençoe minha mãe, meu pai, meu irmão, e assim vai. E não é isso que Deus quer. Ele quer que você tenha realmente o entendimento. Então é necessário fazer esse, vamos dizer assim, pegou.
Tem muitas pessoas que precisam pegar no tranco. Então ele estava despertando a sua alma. Segunda coisa que ele estava fazendo, ele estava elevando a sua alma interior para um nível superior. Ele estava conectando, tendo uma conexão real com o eterno. Naquele momento, ele estava ligando, né, linkando a sua vida, o seu ser com o plano espiritual. E ele estava envolvendo a sua totalidade existencial. Ele não estava só meio termo, como muitas pessoas fazem, eu estou aqui fazendo isso, aquilo, mas eu estou ouvindo a pregação, eu estou fazendo isso, aquilo, mas eu estou ouvindo a mensagem, eu estou aqui orando, estou limpando a casa, mas eu estou orando. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você se dedique verdadeiramente. Davi sabia disso. Ele estava naquele momento se envolvendo de uma forma total. A sua existência estava completamente voltada para o eterno. Tanto seu corpo, sua alma, seu espírito, sua mente, suas memórias. Ele sabia, ele estava ali para entrar na presença do eterno com integridade, de verdade, né? E também ele estava usando, né, uma narrativa judaica, ele estava executando uma oração meditativa, tá? Buscando alinhamento em todos os níveis da alma com o ser divino. E é isso que nós devemos buscar sempre. Continuando, a alma pode se esquecer. O que isso significa? Quando ele diz, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O que isso significa? A alma pode se esquecer? Na verdade, no verso 2 desse Salmo 103, quando o Davi declara exatamente isso, né? Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, Davi estava fazendo com que a sua alma reconhecesse, estivesse realmente na memória tudo aquilo que o Eterno havia feito por ele, para ele, e em todos os sentidos, em toda a natureza, né? Ele estava ali. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa mente, ela pode ser influenciada pelas lutas que nós temos, pelas dificuldades, pelo dia a dia, pelas tarefas, pelas distrações, né? Pelas emoções. Então, muitas vezes a nossa alma, ela pode se tornar ingrata ao Eterno, né? E agir de forma indiferente, de forma fria espiritualmente. Aí a pessoa fala assim, eu não consegui entrar na presença de Deus, mas é porque a tua mente está distraída. Quando Jesus disse para Marta, 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 por que estás ansiosa e distraída com muitas coisas, sendo que uma apenas é necessária, e Maria escolheu a melhor parte? É porque muitas vezes a nossa alma, ela está realmente distraída com muitas coisas e a gente não consegue se ligar verdadeiramente ao Senhor. Por isso, Davi estava disciplinando, preste atenção nessa palavra, disciplina. Muitas pessoas acham que pode, não, Deus é meu parça, eu posso fazer, eu posso chegar e bum. Não, tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Então, Davi estava disciplinando, dando uma ordem de comando, disciplinando a sua alma a lembrar-se, a agradecer e a reconhecer verdadeiramente. Muito bem, entendido sobre isso? Ok. E aí, você pode dizer assim, mas o louvor é um ato consciente ou pode ser algo automático? Então, sabe o que acontece? Davi, ele não esperava ele ter vontade de orar. Davi não esperava ter vontade de louvar. Ele não ficava ali, se eu sentir vontade, aí se eu sentir de Deus eu vou orar, se eu sentir de Deus eu vou fazer isso, aquilo, não. Entendeu? Ele não ficava esperando, se eu me lembrar de orar, nossa, hoje eu até esqueci de orar. Como assim? Né? Ele sabia da importância
E ele ordenava a si mesmo, mostrando que, para mim e para você, que o ato de orar tem que ser um ato consciente. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo e por que você está fazendo. E isso entra a verdadeira intenção do coração ali. E como Davi entendia que o louvor alinhava a alma com os céus, como que ele conseguia fazer isso? Presta atenção, olha. Quando a Nefesh, a nossa alma básica, louva ao Eterno, ela acaba se alinhando com os níveis da alma dentro do ser humano. Lembra que eu disse que existem 3 níveis dentro do homem e 2 níveis que pertencem ao plano espiritual? Então, quando a nossa alma, nossa Nefesh, ela entra ali em oração, louva ao Eterno, entra nesse modo de comunhão, ela vai se alinhar aos outros 2 níveis da alma que está dentro do homem, que é o Ruach e Neshama. E aí, isso vai fazer com que haja uma conexão perfeita com os níveis da alma ligando ao divino. De onde vem o sucesso de Davi? Disso. A comunhão. Por que nós vemos tantos salmos escritos por Davi? Como que nós vemos ele tendo tantas vitórias? Exatamente porque ele sabia, ele conhecia essa conexão e ele executava. Então, se Davi teve sucesso, será que você e eu não podemos ter um sucesso também com isso? Então, portanto, dito tudo isso, chegamos à pergunta inicial. Para quem são as misericórdias do Eterno? Até agora eu expliquei tudo isso para você para chegar nessa pergunta. Para quem são as misericórdias do Eterno? Na verdade, a misericórdia do Eterno são para aqueles que reconhecem Deus em reverência, em temor, ou seja, eles vivem com uma consciência espiritual, Ruach e Neshama, é a consciência espiritual. Conectamos a nossa alma básica com Ruach Neshama, conectamos com o eterno, com o divino. E de eternidade em eternidade refere-se à ligação da alma com o tempo eterno, desde a origem até a finalidade em Deus. Olha só que coisa mais linda, né? E essas misericórdias, elas transcendem o mundo físico, elas atingem até mesmo a raiz ou as raízes da alma. Ela faz com que você, desde o profundo, consiga ter essa conexão com o Eterno, de forma que a sua oração, ela realmente é atendida. E aí, eu parto para você, né? Falo com você. E isso está escrito onde? No versículo 17, que diz que as misericórdias do Senhor são de eternidade e eternidade sobre os que o temem. Então, nisso eu faço uma última pergunta para você. Diante de tudo isso que nós vimos aqui, nesses minutos que nós estamos juntos, você acha realmente que o nosso Yeshua HaMashiach, o nosso Jesus o Cristo, o Messias, iria verdadeiramente anular as palavras do Pai do Antigo Testamento? Yeshua, ele diz que ele não veio anular os mandamentos, mas ele veio cumpri-los, pois o Pai continua se compadecendo e tendo misericórdia daqueles que temem ao Senhor e cumprem as suas ordens. Não somente aquilo que ele quer ou é conveniente. E eu quero encerrar esse estudo dizendo para você algo, que eu tenho vivido isso. Eu não estou falando nada daquilo que eu não vivo. Eu estou falando de algo que eu tenho vivido verdadeiramente. Eu digo para você o seguinte,
as escrituras, ela não é um self-service, que você pode se sentar, abrir e escolher aquilo que você vai cumprir ou não cumprir. Ah, porque alguém disse, porque alguém falou, e isso vai de acordo com os meus desejos pessoais. Então, não. As escrituras não são para você se servir daquilo que você quer. Não é self-service. As escrituras, elas são à la carte. E sabe quem é o chefe? É o próprio Deus, é o eterno, o soberano Senhor. E é Ele quem estabelece o que é que você vai ou não, o que você precisa ou não se alimentar. Aquilo que você realmente necessita fazer. E aí a decisão é sua. Não é o que você quer, é o que Ele estabelece para fazer. A decisão é sua. Se você quer ouvir e obedecer e realmente ter as bênçãos de Deus sobre a sua vida, ou continuar fazendo conforme a sua carne deseja. Esse é um desejo seu. Então, eu espero realmente que você tenha gostado desse estudo. Peço que você curta, que você compartilhe e com quem você importa, com quem você ama. Na descrição tem as minhas redes sociais para que você possa estar me acompanhando, tá ok? Então, um beijo no teu coração, shalom, shalom, e até terça-feira no nosso próximo estudo bíblico. Deus te abençoe.